Existem alguns contratos de emprego no comércio e na intermediação de venda de produtos ou serviços em que há o pagamento de comissões. Se você trabalha com essa relação de pagamento, através da comissão, fora o salário fixo, é bom ficar ligado porque tem alguns deveres que você tem que seguir e alguns direitos que você pode exigir. Para tirar as nossas dúvidas sobre esse assunto, a gente recebe aqui o advogado Paulo Vitor Souto. Seja muito bem-vindo. Bom dia para você, Paulo. Bom dia, Linda. Bom dia, telespectador. Existem dois tipos de comissões, é isso? Não, via de regra, existe apenas um tipo de comissão, ou forma de pagamento por comissão, certo? O que pode ocorrer é o tipo de trabalhador que vai receber essas comissões. Entendi. Existe o trabalhador assalariado, digamos, o carteira assinada, certo? Que recebe por comissões, e o trabalhador que não tem a carteira assinada, que trabalha, como você bem falou agora na chamada, com vendas, como representante comercial, por exemplo. Nesse caso, existem duas formas de pagamento de comissões, mas a comissão em si é basicamente uma. É basicamente uma. Isso. Quais são os deveres, no caso da empresa, quando ela lida com esse tipo de pagamento? O principal dever com relação às comissões é basicamente os mesmos referente ao salário fixo. As comissões têm que ser pagas dentro do contra-cheque, não pode ser paga por fora, colocada fora do contra-cheque. Além disso, a carteira de trabalho, se realmente houver uma relação de emprego, se por acaso o trabalhador tiver todas as outras características da relação de emprego, tem que estar assinada. Há uma ilusão de alguns empregados e alguns empregadores dizendo o seguinte, que como eu pago por comissão, eu não sou obrigado a assinar carteira, porque o empregado termina ganhando mais. Isso, eu repito, isso é uma ilusão, isso não existe. De fato, se você recebe por comissão e tem as demais características de uma relação de emprego, como subordinação, habitualidade, e a pessoalidade, ele deve ter a carteira assinada e as comissões devem ser pagas dentro do contra-cheque. A gente já tem pergunta do telespectador. Aliás, lembrando que você pode e deve participar aqui dessa nossa conversa com Paulo Vitor Souto, né, Desirê? Já tem pergunta? Tem sim. É relacionado, na verdade, à Ada. Ela disse o seguinte, Paulo. Meu esposo não recebe vale transporte, nem nenhum valor, porque vai trabalhar de moto. Isso é correto? Bom dia, Desirê. Bom dia. Depende de como ele acordou o contrato de trabalho. O empregador, quando contrata o empregado, ele pergunta se ele deseja receber vale transporte ou se ele tem algum outro meio de se locomover. Há um termo de ajustamento, um termo no qual o trabalhador opta por receber ou não. Depende de como esse trabalhador assinou, acordou com a empresa, que ele pode ou não receber o vale transporte. Tá. Com relação às comissões, que é o nosso tema de hoje, quem recebe comissão também precisa ter a carteira assinada ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Sim. Se houver as características de uma relação de emprego, que são pessoalidade, habitualidade no emprego, a subordinação, a pessoa física, sim, ele deve ter a carteira de trabalho assinada. Não há aquela questão de, como recebe por comissão, ele não ter a carteira assinada. Uma coisa não tem relação com a outra. Se realmente as características da relação de emprego, tem que ter a carteira assinada sim. Muitas empresas trabalham com metas, acho que quase todas, Mas no caso do vendedor não conseguir vender o suficiente no mês, não bater essa meta de repente, ele pode ficar sem salário? Não, em hipótese alguma. Tem que ter um mínimo ali. Tem que ter um mínimo, o salário mínimo da categoria ou nacional, se a categoria não tiver um salário mínimo. Então, assim, se ele realmente recebe por comissão e a empresa estipula metas, o que é plenamente viável estipular metas, é permitido, desde que, a gente faz uma ressalva, não sejam metas inalcançáveis. O empregador não pode estipular uma meta que ele nunca vai alcançar para que ele não pague essa comissão. Isso pode inclusive gerar rescisão de contrato de trabalho, danos morais, dependendo das circunstâncias. Mas se por acaso ele recebe por comissão e tem os valores mínimos, não vende de forma mínima, ele tem pelo menos o salário da categoria segurado. E existe um valor mínimo também para o pagamento da comissão? Em termos de percentuais, não. O percentual da comissão ele acorda livremente com o empregador e o empregado. O que não pode ocorrer é uma diferenciação entre trabalhadores na mesma empresa, que exercem a mesma função e estão o mesmo tempo no trabalho, no serviço. Nesse caso, não pode haver uma diferenciação. Um receber 1%, 2%, 3% e 4%. Pode ocorrer um plano de cargos e salários que eles vão, com o tempo, majorando as comissões. Ou a diferenciação por metas. Vendeu X, recebe X. Vendeu 2X, recebe 2X de comissão. E também o empregador não pode estipular um mínimo
para começar a pagar as comissões, ou pode? Pode. Nesse caso das metas, ele pode. Se por acaso o empregador estipula o pagamento do chamado comissionista misto, o empregado recebe salário fixo mais comissão. Ele vai receber o salário fixo, mas a partir de um valor X ele vai começar a receber comissão. Ele pode sim estipular. O que não pode ocorrer é a estipulação de metas que não podem ser alcançadas, que nesse caso realmente violaria os direitos do trabalhador. Certo. No caso aí, o empregador que acorda, né, de fazer esse pagamento do salário fixo com a comissão. Como é que o empregado, ele tem como saber, ele tem como investigar se realmente está sendo pago tudo direitinho? O que ocorre bastante, a questão do empregador estipular um pagamento de certas comissões e haver uma divergência em relação a isso. Normalmente, os empregados fazem o seu relatório de vendas. Normalmente, quando trabalha com vendas, ele faz ele estipula valores, ele acompanha a sua evolução de vendas para realmente, no final do mês, aferir se há uma real o pagamento está condizendo com o que realmente ele vendeu. A gente sempre recomenda que as próprias empresas façam esse controle e deem acesso ao trabalhador para que ele tenha realmente conhecimento do que ele vendeu e do que ele está recebendo por comissão. Nesse caso, para quem recebe salário fixo e comissão, essa comissão também deve estar no contra-cheque? Sim, é fundamental, Linda, porque a comissão, ela serve de base para todas as outras verbas. Ela vai servir de base para se calcular férias, 13º, aviso prévio, hora extra. Então, ela deve ser consignada no contra-cheque. O empregador que não a coloca no contra-cheque está violando nitidamente direitos trabalhistas, porque não está recolhendo o INSS com base no valor correto do salário, não está pagando o FGTS com base no valor real da remuneração. Isso gera prejuízo ao trabalhador no futuro e de forma até imediata em relação a 13º e férias. Ok, Paulo, daqui a pouco você volta trazendo outras informações para a gente, respondendo outras perguntas dos nossos telespectadores, tá? Tudo bem, Linda. Ainda dá tempo de você mandar a sua pergunta.